Você já se sentiu como se a sua vida fosse uma casa abandonada? De pé por fora, mas vazia por dentro. Essa é a história de um homem cansado, que caminhava sem destino numa noite fria. Ele carregava dentro de si lembranças que pesavam mais do que os próprios passos. Feridas que nunca cicatrizaram. Perguntas sem resposta. Foi então que, no meio do caminho, encontrou uma construção esquecida. Uma casa antiga, com janelas quebradas e portas fechadas pelo tempo. O vento atravessava as frestas, fazendo um som que parecia lamento. Ele parou diante dela, e algo em seu coração sussurrou: essa casa se parece contigo. Entrou devagar, e a cada passo silêncio o envolvia. Não era apenas um lugar em ruínas. Era como olhar no espelho da própria alma. Billy Graham costumava dizer: o maior vazio da vida só pode ser preenchido por Deus. Naquela noite, aquelas palavras fariam sentido como nunca antes. Fique comigo até o final desta história, porque o que ele encontrou dentro daquela casa pode ser a chave que também vai abrir as portas do seu coração. Ele caminhava lentamente pelo corredor estreito. O chão de madeira rangia sob seus pés, como se reclamasse de cada passo. O ar estava pesado, carregado de pó e memórias esquecidas. A primeira porta se abriu com dificuldade. Dentro, encontrou retratos antigos jogados pelo chão. Rostos que um dia sorriram, agora borrados pelo tempo. E ao olhar para eles, lembrou das pessoas que se afastaram, das promessas quebradas, dos abraços que nunca mais voltaram. Na sala seguinte, um espelho quebrado ocupava a parede. Ele se aproximou, e por um instante tentou ver seu próprio reflexo. Mas o que via eram fragmentos distorcidos, pedaços que não se encaixavam. Era como olhar para a própria identidade despedaçada. Continuando o caminho, encontrou correntes enferrujadas caídas pelo chão. Pegou uma delas com as mãos e sentiu o peso frio do metal. Naquele instante, lembrou das prisões invisíveis que o acompanhavam, vícios escondidos, escolhas erradas, culpas antigas. Cada sala não mostrava apenas abandono. Mostrava a sua história. Mostrava suas feridas mais profundas. E dentro dele crescia a sensação incômoda de que aquela casa estava revelando segredos que ele tentou esconder por toda a vida. Diante de uma porta trancada, ele respirou fundo. Colocou a mão na maçaneta enferrujada e tentou girá-la. Nada aconteceu. Empurrou com força. O rangido ecoou pelo corredor, mas a porta não se abriu. Tentou novamente, agora com mais violência. Bateu com os ombros, usou todo o peso do corpo. O esforço só trouxe dor aos braços e feridas nas mãos. A frustração começou a crescer dentro dele. Como poderia estar diante de tantas portas, e nenhuma se abrir? Procurou algo pelo chão. Encontrou um pedaço de ferro torto e o usou como alavanca. Forçou a fechadura até o metal se dobrar. Mas a porta continuou imóvel. O silêncio voltou a dominar o ambiente. E com ele, a sensação de fracasso. As lágrimas vieram sem pedir permissão. Ele caiu de joelhos, sentindo o frio do chão contra a pele. Com a voz embargada, murmurou: será que vou viver preso para sempre? Será que nunca serei livre das minhas próprias ruínas? O eco dessas palavras pareceu preencher toda a casa. E naquele instante, ele percebeu que suas forças já não eram suficientes. Ele ainda estava ajoelhado quando sentiu uma brisa suave atravessar o corredor. Era diferente do vento frio que entrava pelas janelas quebradas. Havia algo reconfortante naquele sopro. Levantou os olhos e percebeu um brilho discreto vindo de um canto esquecido da casa. Ali, quase escondido debaixo de tábuas soltas, havia um pequeno baú coberto de pó. Com esforço, puxou-o para fora. As dobradiças rangiam, como se resistissem a ser abertas. Mas dentro havia apenas uma única coisa: uma chave antiga. Era simples, gasta pelo tempo. Mas ao segurá-la, sentiu algo que não esperava. Não era apenas metal frio em suas mãos. Era calor. Era a vida. E então notou um detalhe: gravada na superfície da chave, havia uma cruz. Um arrepio percorreu seu corpo.
E dentro dele nasceu uma certeza suave, mas firme. Essa chave não foi esquecida aqui por acaso. Ela sempre esteve esperando por mim. Naquele momento, ele se lembrou das palavras de Billy Graham. A cruz de Cristo é a única resposta para os problemas da humanidade. E entendeu que aquela chave não abriria apenas portas da casa, mas também as portas mais profundas do seu coração. Ele ficou em pé novamente, segurando a chave com força. O metal pesava mais do que parecia. Era como se carregasse nas mãos o destino da própria vida. Mas junto com a esperança, veio o medo. E se nada mudasse? E se fosse apenas mais uma tentativa em vão? E se tudo fosse ilusão? Seus olhos percorreram os corredores. As portas fechadas pareciam zombar dele. As paredes rachadas lembravam cada erro do passado. O silêncio ecoava como uma acusação. Parte dele queria desistir, largar a chave, voltar às sombras que já conhecia. Porque, por mais doloroso que fosse, o abandono era familiar. Mas então, sentiu de novo o calor da chave em suas mãos. Era como se ela pulsasse vida. Como se dissesse, não depende da tua força. Depende da confiança que tens em mim. Ele fechou os olhos, respirou fundo e entendeu uma verdade simples, mas decisiva. Não escolher também era uma escolha. Com as mãos trêmulas, ele aproximou a chave da primeira porta. O coração batia acelerado, como se cada segundo fosse eterno. Girou lentamente a chave na fechadura. Um estalo ecoou pelo corredor. A porta, que antes resistia a toda a força humana, cedeu com suavidade. Ao abri-la, algo aconteceu. A escuridão recuou. Um sopro de vida invadiu o ambiente. As paredes já não estavam marcadas apenas por rachaduras. Havia cor. Havia luz. Ele avançou para outra porta. Novamente, a chave se encaixou. E a cada nova abertura, uma parte de si mesmo parecia ser restaurada. Onde havia lembranças de dor, nasceu consolo. Onde o medo reinava, nasceu coragem. Onde só havia silêncio, brotou paz. Ele caiu de joelhos. Não porque estava cansado, mas porque entendeu que não era a casa que mudava. Era ele. Naquele momento, soube que a chave nunca foi apenas sobre portas de madeira. Era sobre portas do coração. E que a cruz tinha poder de restaurar tudo o que parecia perdido. O homem ficou parado no meio da casa. O que antes era silêncio pesado, agora era presença. Ele sentia que não estava sozinho. Não era a chave que transformava. Era Jesus, que havia entrado com ele. Aquele que vê as feridas mais profundas e não se afasta. Aquele que caminha até os lugares esquecidos e acende vida onde só havia escuridão. De repente, lágrimas caíram do seu rosto. Não de dor, mas de alívio. Era como se cada peso fosse sendo tirado dos ombros, um por um. Ali, compreendeu, o recomeço não vinha de suas forças, mas da graça de Cristo. E essa mesma graça hoje está diante de você. Não importa quantas portas ainda pareçam fechadas. Não importa o quanto o passado grite em sua memória. Jesus continua sendo a chave. Ele é quem abre caminhos, restaura histórias e transforma destinos. Agora, feche os olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu abro meu coração para ti. Entra nos lugares onde não consegui deixar ninguém entrar. Traz vida onde só havia silêncio. E faz de mim uma morada da tua presença. Amém.